Pois é, né, gente? É assim, por um lado, esse tipo, a hora que eu vi isso, eu não acreditei, viu, meu? Eu não acreditei. Foi que o cara tá fazendo meio uma comoção mundial, uma preocupação mundial com o desencadeamento, inclusive, de uma guerra nuclear. Ele vai pedir voto para os extremistas no ano que vem, usando essas figuras execráveis que são Donald Trump e o Benjamin Netanyahu. Mas eu acho interessante que existe um ponto, até assim, já entrando um pouco no comentário de hoje, que é um ponto que eu acho que a gente precisa explorar mais. Quando eu falo a gente, é a mídia progressista, que une mídia liberal, sistema financeiro internacional, movimento sionista, com a ultradireita neofascista que está aí, ó, Bolsonaro, Netanyahu e Trump. E a gente teve um exemplo muito didático. Eu vou até pedir licença para o Melo, viu, a Nivan e os amigos aqui, que eu vou invadir um pouco o Fórum Mídias hoje, porque a gente teve um exemplo muito didático esse fim de semana de como opera e como existe um conluio entre movimento sionista, que promove o genocídio em Gaza, que promove a matança atrás de petróleo no Irã, mídia liberal, né? O servilismo dos chamados colonistas, lembrando o nosso querido Paulo Henrique Amorim, né, Melo? Os colonistas da mídia liberal, né? E como é que isso se une ao bolsonarismo? Teve uma. Ontem eu estava de plantão, né? E daí eu vi, gente, a Globo News, o mocinho lá da Globo News, apresentador, com uma manchete que era assim, ó. Vou trazer aqui para vocês. Jornalista, cadê? Deixa eu ler certinho aqui, ó. Comentarista da Globo News faz pedido de desculpas. Eu falei, mas que é isso? Né? Isso é notícia? Daí eu fui ver. Foi justamente o que aconteceu. Eu acho que daí é um caso simbólico, viu, Melo? Emblemático de como atua essa galerinha aí, digamos assim, em conluio para acabar com o planeta, né? Então, daí o que é? A criadora das massas cheirosas, né? Que ela criou lá atrás para definir os eleitores do PSDB, da direita neoliberal, contra as massas pedidas, digamos assim, do campo progressista, a Eliane Cantanhede fez uma pergunta, e uma pergunta extremamente pertinente na sexta-feira ao Jorge Pontual, que é o correspondente da Globo em Nova York, sobre a guerra entre Israel e Irã. O que aconteceu? Ela perguntou aqui, ó, eu vou ler certinho a pergunta dela. Abre aspas, Eliane Cantanhede. Olha, Pontual, tenho uma pergunta de leigo. Não sei se você vai ter condições de responder, mas é o seguinte: por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel não matam ninguém? Tem uma mortezinha aqui, outra ali, tem 23 feridos aqui, 40 ali. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção das estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge um alvo e não mata ninguém. É uma pergunta extremamente. Eu acredito que ela já sabia a resposta, mas é uma pergunta extremamente relevante para entender o que acontece nessa guerra patrocinada pelos Estados Unidos, pelo movimento sionista internacional no Oriente Médio. Gente, o que aconteceu? Federação Israelita Paulista, né? Uma das principais, junto com a Conib aí, lobistas do movimento sionista internacional no Brasil, soltou um vídeo falando, abre aspas, não, a fala de Eliane Cantanhede na Globo News é mais do que ignorância, é desinformação, é deboche com cheiro de antissemitismo. Aquela velha historinha de que a jornalista foi antissemita. Gente, a Cantanhede foi a se despedir desculpas, pedir disso, e virou, e foi humilhada pela Globo, que é representante do movimento sionista internacional, que faz a propaganda
do Estado criminoso e assassino de Israel no Brasil, humilhou a ponto dela virar notícia. O pedido de desculpa dela aos sionistas virou notícia na Globo News. Eu fiquei pasmo com isso, né? Então a gente vê aí a aliança. E daí é interessante que eu ouvi o Melo falando aqui antes sobre como é que o Bolsonaro chegou ao poder. Não foi o Bolsonaro que chegou ao poder, né, Melo? Convenhamos aí. Foi a Globo que permitiu que ele chegasse. A Globo, o sistema financeiro, os sionistas, colocando quem? Colocando na tutela dele o Paulo Guedes, na economia, e outra figura na tutela dele, na SECOM, que representa diretamente o movimento sionista internacional. Então, até agora, a gente viu aí a aliança. Sionismo, mídia liberal, para detonar uma própria comentarista que fez uma pergunta extremamente pertinente. E daí, gente, aqui, ó, a cereja do bolo, eu vou colocar para vocês que não tem nessa matéria, mas eu vou colocar a cereja do bolo de onde partiu essa reprimenda na Eliana Cantanhede aí por parte dos lobistas do movimento sionista, e daí a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Que o Bolsonaro fazendo propaganda, colocando fotinha com o Netanyahu, né? Com o Trump, aqui da onde partiu essa reação do movimento sionista. Esse tweet é um tweet do Fábio Vanguard, ex-secom do Bolsonaro, falando aqui, ó, obrigado a todos que deram enorme visibilidade e repercussão a essa barbaridade. Ele compartilhando a notícia da Globolixo, que eles chamam, né, para incitar os ignorantes que seguem eles, a Globolixo, mas eles agem em conluio, né, falando do pedido de desculpas da Eliane Cantanhede. Então, o que aconteceu foi justamente o Vanguard, que é um dos grandes lobistas, foi ele que uniu o movimento sionista ao Bolsonaro, né, indo lá e comemorando aquilo que ele mesmo deve ter pedido lá para a Federação Israelita. Então, fica muito claro, viu, Melo, Ivan, Ana, na minha visão, essa aliança. Isso aí foi um exemplo clássico de como a mídia liberal, quando o assunto é economia e sionismo, que é praticamente a mesma coisa, se alia ao neofascismo, aos bolsonaristas e agem juntinhos ali para tentar calar, censurar qualquer voz divergente, viu, gente? E, Plínio, recentemente, né, na semana passada, algo parecido aconteceu com o Guga Chakra também, né? Curioso que é tão absurda essa defesa de Israel, né, esse endosso ao massacre de palestinos em Gaza, a interferência dos Estados Unidos na soberania de outros países, é tão absurdo que até Guga Chakra, declarações de Guga Chakra e Eliane Cantanhede acabam sendo sensatas, né, diante do absurdo que é a narrativa da mídia tradicional, né? A gente trouxe aqui no Fórum Café o caso do Guga Chakra, que questionou para o embaixador, né, de Israel no Brasil, né, numa entrevista com o embaixador de Israel no Brasil, a justificativa de Israel para atacar o Irã, porque a justificativa seria desarticular, né, plantas nucleares que estariam sendo usadas para produzir armas nucleares, né? E aí o Guga Chakra questiona como que um país que não segue o acordo de não proliferação de armas nucleares, que não permite que suas instalações sejam alvo de vistorias, vai lá e ataca um país que permite que suas instalações sejam alvo dessas vistorias feitas por organismos internacionais. E aí o pessoal até reparou que a Globo News escondeu o vídeo lá do comentário do Guga Chakra, né? Botou o assunto meio na geladeira, e agora a gente vê essa cena com Eliane Cantanhede, né? Muito, muito bem pescada aí pelo Plínio, esse conluio, como ele chama, da mídia tradicional com o sionismo e com os Faria Limers como um todo, né, Plínio? Pois é. E é uma questão, né, que a gente traz aqui. Por exemplo, a Eliane Cantanhede nunca pediu desculpas por falar das massas cheirosas, né? Nunca houve isso. Quantas coisas ela já falou e não pediu desculpa.
Quantos absurdos, inclusive, assim, comentários machistas em cima de figuras como a Janja, né? Ela nunca pediu desculpa. Então, acho que fica muito claro, gente. E isso tem que ser tratado de uma forma muito séria para a gente ver onde existe, né, essa ligação, esse elo entre sistema financeiro, entre esses autodeclarados donos do mundo, né, que são os donos das indústrias de arma, do sistema financeiro, né, que patrocinam esse morticínio. Então, isso tem que ser revelado, porque, assim, daí você pergunta, né, é interessante que eu estou aqui, o Melo trabalhou já na estrutura da Globo, só sobe na estrutura, gente, quem se cala sobre esses absurdos. Você não vai ver o William Bonner falando qualquer coisa contra Israel. Gente, qualquer notícia do movimento sionista cuidado com o dedo ali, eles colocam o dedo, da mesma forma de economia, ninguém vai sair da cartilha neoliberal. Então, acho que isso é uma questão que expõe, mais do que isso, que revela, que escancara essa aliança que de Trump, os neofascistas, movimento sionista, Netanyahu, Bolsonaro, e essas pessoas que querem que o Bolsonaro está pedindo para colocar. E outra, viu? Com igrejas evangélicas também, porque eu busco. Agora há pouco, sabe quem que eu estava ouvindo? André Valadão. Eu busco ouvir os argumentos dessas pessoas que defendem Israel para ver se tem nexo. E não passa de sem-vergonhice, de canalice, de manipulação. Porque não existe nexo, não existe defesa de um país que patrocina a guerra, uma guerra contra um povo que não tem sequer um exército, que é o que acontece na faixa de um massacre, um genocídio. Não existe justificativa. Gente, teve uma reportagem da Al Jazeera esse fim de semana que eu achei fenomenal. Inclusive, acho que o deputado Alencar Santana traduziu e colocou nas redes. Depois vocês podem até colocar aqui, que eu acho interessante, não sei se pode colocar o Jazeera, mas sabe há quantos anos o Netanyahu diz que o Irã está de 6 meses a 2 anos para fazer a bomba nuclear? Há 33 anos. Mais 30 anos. É a mesma mentira há 33 anos para justificar o que realmente os trustes do petróleo, do sistema financeiro, querem no Irã. Quer destruir uma cultura e um país milenar para perfurar. Lembra do Trump? Perfure, perfure, perfure. Não era isso, Melo, na campanha dele? É isso. Agora vem repetir uma mentira de mais de 30 anos para matar pessoas. Pelo amor de Deus. E daí a mídia fica posando de vamos ser imparciais nisso aí. Que imparcial o quê? Existe um movimento sionista internacional genocida que patrocina a maioria das guerras do mundo, né? E isso tem que ser revelado, esse conluio com o neofascismo e com a mídia liberal. E isso ficou muito claro nessa publicação, né? Nesse pedido de desculpas da Eliane Cantanhede, viu, gente? Exato. Para a mídia tradicional, Israel atacar é uma justificativa para buscar a paz, né? E os países que são atacados se defenderem, aí são os verdadeiros motores da guerra, né? É impressionante a distinção que se faz na cobertura disso, né? Israel atacar é legítimo, porque eles estão se defendendo. Olha aqui, ó. Eu estava lendo isso aqui. Quem quiser entender um pouquinho, ó. Noam Chomsky e Ned Herman, aqui, ó, manipulação do público, como é que funciona a estrutura da mídia em torno desse povo aí, ó, da defesa desses endinheirados. A Eliane Cantanhede tem uma história famosa dela aqui com a blogosfera, antes dela vir com essa conversa de massa cheirosa, né? Porque o Serra que falou que eram os blogueiros sujos e tal, e começou isso. Ela era colunista da Folha, da página 2 da Folha, e escreveu uma coluna lá, falando, não acreditem nessa história do governo sobre a febre amarela, vacinem-se, corram para o posto e se vacinem. Ela virou a musa da febre amarela por causa disso. As pessoas saíram correndo. Naquela época, a Folha tinha bastante força, a rede social era incipiente naquela época, 2006.
tinha nada. A internet era mato naquela época ainda. Aí aquilo dali, as pessoas saíram se vacinando que nem loucas, sendo que vacina da febre amarela só é indicada para quem vai para a região ou para quem vai viajar para países que exijam que você apresente a vacinação. E, inclusive, é proibida, se você já tem uma dose, parece que durante 10 anos você não pode tomar outra dose. A campanha dela foi tão forte que uma enfermeira acabou tomando, já tinha tomado uma vez, tomou a segunda e morreu. Então, essas pessoas, as fake news não são coisas inocentes ou que só provocam efeitos políticos, não. Fake news mata, como a gente vê nessa matéria aí da Cantanhede na época, ou durante o governo Bolsonaro que a gente viu lá, que vai ser uma gripezinha, cloroquina cura, ivermectina, e aquilo sendo receitado, inclusive, né, o kit Covid sendo entregue pelo Estado brasileiro para as pessoas tomarem uma porcaria que não servia para nada. E que hoje está dando surto de piolho nos lugares aí, porque as pessoas tomaram tanta ivermectina que já não tem... Então, tem lugares em Santa Catarina que vivem tendo surto de piolho nas cidades. Então, é uma loucura. E existe a fábrica, né? A grande fábrica de fake news, que é a máquina de propaganda sionista, que hoje, qual que é a grande fake news que está na mídia mundial? Que o Irã está prestes a desenvolver armas nucleares. Da mesma forma, no Iraque, foi que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Isso aí, existem N exemplos. E essas mentiras, essas fake news, né? Vamos citar uma aqui, o neoliberalismo quer o bem de todos, quer fazer a ascensão dos pobres. É mentira, gente. Isso é fake news, que é repetida a exaustão pela mídia liberal e que é criado nessas hostes do sionismo, do sistema financeiro, dos hegemônicos que buscam mandar no planeta, viu? É lastimado. Né?